companheirão William Jacob. O William, a gente tem muito carinho, amor e gratidão a esse companheiro, como temos aqui todos os cinco, cada um tem um histórico amoroso, é como o Laura se falou, que nos deixa tão à vontade, são professores, esses quatro professores de alma que Deus nos permitiu conviver na atual existência. O Rodolfo Gadia nos fala incessantemente do termo reencontro, né, Gadia? E assim a gente prossegue, graças ao amor de Deus que nos conferiu amigos assim. E é graças ao William Jacob que hoje nós conhecemos o pensamento denisiano tão de perto, esse espírito extremamente amoroso, que não tem fronteiras, que não mede fronteiras para nos ajudar. William, nós ainda assistimos, Leon Denis tem um capítulo no livro Depois da Morte intitulado Crise Moral, né? Mas parece que essa crise, desde o século XIX, quando ele escreveu o livro, parece que a humanidade ainda se encontra mergulhada, tantas fronteiras, preconceito, fronteiras de raça, de casta, de religião, de partidarismo político, né? Tanta coisa. Irmão, fala um pouco para nós das fronteiras do amor na convivência social. Olha, esse é um capítulo belíssimo que Leon Denis nos deixa nessa obra, e ainda hoje eu, fazendo o estudo dele aqui, a gente percebe, e isso eu digo com tristeza, da atualidade de Leon Denis, nesse sentido. E por que eu digo tristeza? Porque muito daquilo que ele escreveu em 1890, fazendo uma análise ali da sua época, do contexto em que ele vivia, nós ainda nos debatemos hoje. É claro que essa tristeza ela é fruto dessa nossa ânsia, dessa nossa vontade de viver num mundo já pacificado, já em que a concórdia, em que o respeito, em que a fraternidade pudesse aí permear as nossas ações, permear as nossas relações. E nós vivemos ainda numa crise moral. E é esta crise moral que dá origem a todas as outras crises. Crise econômica, crise social, até mesmo a crise sanitária, se não fosse a nossa moralidade ainda inferior, nós atravessaríamos essa crise sanitária e econômica muito mais rápido e com muito menos desgastes. Então a gente percebe que a crise moral, ela ainda é uma realidade muito forte. E quando se fala de amor, que é aquilo que todos nós almejamos, acredito, é importante a gente pensar assim, mas o que é amor? Porque há muita confusão, muitos escritores nos trouxeram definições, enfim, e nós respeitamos todas as definições que nos trazem aí realmente a reflexão importante, mas eu gosto muito de uma fala de Leon Denis, ainda no livro Depois da Morte, lá no capítulo 49, intitulado O Amor. Eu falo que essa obra é uma obra fabulosa, né? A gente tem ali reflexões que a gente nem imagina e sempre que a gente passa e lê como a nossa realidade externa, né, da sociedade muda, ou a nossa realidade interna também se modifica, o nosso olhar muda para aquele mesmo trecho já lido anteriormente. E lá, Leon Denis vai nos dizer que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. O Quincas gosta muito dessa expressão também. O amor é o olhar de Deus. E aí Leon Denis diz que o amor é o sentimento superior no qual se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. Agora eu acho bom isso aqui. É o coroamento das virtudes humanas. Doçura, caridade, bondade. A gente pensa que o que é amor? Ah, não, amor é eu pegar e ser crucificado em nome de uma verdade como Jesus foi. Tudo bem, é uma expressão de amor pela humanidade. Mas esse comportamento, esse gesto, ele está tão distante de nós, é que a gente fica assim, não, mas espera aí, e o que eu posso fazer antes de chegar naquele ponto? Até porque, na medida em que nós amamos, acaba que as provas se tornam mais difíceis.
eu sempre brinco, né? Leon Denis teve como guia espiritual espíritos iluminadíssimos. E, coincidentemente, eu até brinco que se você quiser se tornar um guia de Leon Denis, você vai ter que ser queimado na fogueira. Porque todos os 3 guias que o ampararam mais de perto passaram pela prova da condenação, né, lá na Inquisição. Foi assim com Jerônimo de Praga, foi assim com John Hus, que depois vem na figura de Allan Kardec, que inspirou Leon Denis, como o próprio reconhece, depois de desencarnado, Kardec, é óbvio, e Joana d'Arc. Então, é uma característica desses espíritos iluminados passar por provas grandiosas aos nossos olhos, mas que para eles não tinham esse caráter horrendo que nós temos. Então, antes destas grandes provas, desses grandes testemunhos, é importante que a gente reflita com Leon Denis que o amor se constrói da doçura, da caridade, da bondade. Para com quem? A proposta de Jesus é para com todos. Agora, na sociedade, de uma certa forma, a gente observa, como você colocou muito bem na pergunta, Wellington, muitas barreiras que nós criamos. Barreiras das mais diversas. E aqui a gente traz, para facilitar essa nossa análise, a questão das minorias sociais. Como, por exemplo, negros, os indígenas, homossexuais, ou qualquer membro da comunidade LGBTQI, os moradores de rua. São pessoas que estão enquadradas ali numa questão de minorias sociais, e não é para que estas pessoas sejam segregadas da sociedade de maneira alguma, é apenas para que o nosso olhar em direção a elas se torne mais fraterno, mais tolerante, porque estas pessoas sofrem um pouco mais, ou muito mais, por estarem em algumas condições que, de certa forma, nós colocamos nelas alguns estigmas e as discriminamos. Então, a gente observa hoje um assunto que está muito em voga, a questão da conduta policial para com os negros, com o caso que explodiu no mundo, George Floyd. E aqui eu não quero entrar nessa discussão mas o George Floyd já fez isso no passado. Não importa. Não importa. O indivíduo estava rendido, e rendido como estava, ele tinha que ser tratado como qualquer um outro ali. Se ele fez alguma coisa errada, ter o direito de julgamento, de defesa, normal. Então a gente observa, isso é um dado estatístico, que a violência contra os negros é muito maior do que com os brancos. Isso não é opinião, é um fato. Isso é um estudo científico que está na internet, só bater no Google. Homossexuais são agredidos por serem homossexuais. Alguém pode pensar, William, mas heterossexuais também são. Sim, só que os heterossexuais que são agredidos são por N motivos, não por conta da orientação sexual. A gente tem a população indígena que sofre um tipo de perseguição por ser indígena. E vários outros grupos em que nós, e aqui quando eu digo nós, eu me coloco na condição de privilegiado, porque eu sou da classe média, eu sou branco, eu sou homem, sou heterossexual, sou empresário. Então, todo tipo de privilégio que possa existir, eu me enquadro nele, e isso tem hora que me envergonha, de certa forma, por ver as pessoas semelhantes com algumas atitudes. Então, a gente observa, e tem que falar disso, porque há um grupo que é discriminado, e é uma fronteira que nós estabelecemos, em que o nosso amor não chega nesse grupo por conta dessas questões. Então há uma fronteira que precisa ser dita, precisa ser estudada, falada, refletida, em que aí a gente olha com muito bons olhos várias políticas públicas sendo colocadas em prática para nos auxiliar, porque o ideal era que nós quebrássemos essas fronteiras naturalmente. Mas na dificuldade de fazer isso, aí é importante a legislação entrar, aí a importância da política bem feita, e atuar, de certa forma, para desfazer até algumas questões históricas. Então, a gente observa que este amor proposto por Jesus é um amor incondicional, que está longe, mas que é preciso ser praticado, e já está sendo. Quando a gente olha um pouco mais para trás, até trazendo o embate político que você colocou, a gente observa que, de fato,
na atualidade, inclusive, a gente percebe um confronto político muito intenso nas redes sociais, nas relações familiares, nas relações em sociedade. Mas, curiosamente, e você, Wellington, sabe disso, eu estou lendo um livro sobre a Revolução Francesa. E ali é curioso porque esses embates que nós temos hoje virtualmente, que não deixam de trazer as suas mazelas emocionais, eles eram feitos na base da guilhotina. Então, naquela época, o indivíduo que pensava diferente do outro, simplesmente baixava-se um decreto e, imediatamente, grupos, dezenas de pessoas eram levadas à guilhotina. E ali o sangue corria. Então a gente observa, e eu sou muito esperançoso, e eu gosto de olhar para trás para ver que a gente já mudou muito. E para ver que a sociedade já melhorou muito. E que nós já destruímos muitas fronteiras. E que algumas que ainda insistem em fazer parte, em se manifestar, essas sim, às vezes é porque nós vivemos um período quase que da parábola do trigo e do joio, né? Em que em alguns momentos dá a sensação de que o mal prepondera, mas é uma mentira. O bem prepondera muito mais do que o mal. É que chega num dado momento da sociedade em que o mal não tem mais vergonha de assim o ser. E aí, como o joio, na parábola brilhantemente contada por Jesus, ele se destaca e fica mais fácil de percebê-lo. Mas a sociedade avança. Então, quando eu digo que Leon Denis está atual, naquela reflexão dele, é importante destacar que de lá para cá a sociedade avançou muito e a gente, enquanto cristãos, enquanto espíritas, temos uma responsabilidade de, como vai dizer Paulo, de sermos as cartas vivas do Evangelho. Se não conseguimos ainda viver o Evangelho na sua plenitude, é importantíssimo que a gente faça um esforço para quebrar essas barreiras que existem dentro de nós. Porque se a gente detecta as barreiras externas, é importante a gente fazer esse movimento. Mas ao fazer e ao detectar, perguntar a si mesmo: e as minhas barreiras? Será que eu também não tenho algumas em relação a estes grupos considerados minoritários? Essa é uma pergunta importante, porque, de certa forma, de acordo com o meio que nós vivemos, com a cultura que nós estamos inseridos, todos nós, mais ou menos, trazemos um pouco de preconceito, um pouco de racismo, um pouco de homofobia, um pouco de machismo, enfim, de xenofobia, e precisamos olhar para essas feridas e deixá-las cada vez menores dentro de nós. E aqui é claro e óbvio que eu me incluo porque elas existem dentro de todos. Beleza, William. Excelentes colocações. Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, nós nos esquecemos, enquanto filhos de Deus, que os irmãos de outros partidos, de outras crenças, de outras opções, sejam elas quais forem, antes mesmo de tais opções, são seres humanos que merecem todo o respeito, todo o nosso amor. Pois bem, e só para ilustrar também, quando o William Jacob nos falava que realmente nós estamos avançando, basta ver, hoje é lei que maus tratos a animais é passível de punição. A animais. Então, realmente, ainda temos uma caminhada aí pela frente. Mas, ainda que pela lei de justiça, nós alcançaremos a lei de amor. Agora, eu gostaria de convidá-los, na mesma ordem que falamos, e o William pode ir fazendo isso automaticamente, para suas considerações finais, entre 3, no máximo 4 minutos de cada um. E eu gostaria de deixar aqui, só a título de inspiração, a assertiva do Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos recomenda: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo.
Ah, tá, agora sim. Eu fiquei em dúvida aqui sobre qual parábola abordar nessa minha última fala, se seria a parábola do filho pródigo ou do bom samaritano. Vou falar do bom samaritano porque ali nós temos algumas fronteiras entre o homem caído, o levita, o sacerdote e o samaritano. Porque se o homem caído estivesse com uma roupa de um sacerdote, eu acredito que ele seria socorrido por este. Se ele estivesse vestido como um levita, acredito que ele seria auxiliado pelo levita. Ou se ele estivesse em condições de falar pelo seu dialeto, eles saberiam de onde aquele homem vinha e talvez ajudariam-no. Mas o homem caído não falava, não trazia nenhuma veste, então quem ele era? Então ali estava estabelecida uma fronteira entre o necessitado e quem podia ajudar. Mas foi o samaritano, de quem menos se esperava, que estendeu os braços amorosos e cuidou daquele homem, mesmo sem saber quem ele era, de onde ele vinha, qual a sua profissão, qual o seu pensamento político, qual o time que ele gostava, enfim, essas muitas barreiras que nós estabelecemos hoje, se não de maneira declarada, mas às vezes lá no nosso íntimo. Então, que a gente possa refletir muito nessa parábola, sem tentar sentir o que o outro sente. E se fosse comigo? E se me faltasse o agasalho, se me faltasse o alimento, se me faltasse a compreensão? E quando a gente faz esse esforço, e a fome é um negócio muito forte, que o Lawrence e o Gadia, que já viveram a experiência na África, mas o Quincas e o Wellington já viveram experiências com pessoas em situação de fome aqui também no Brasil, é muito difícil, porque quando a gente tem o almoço, ou a janta, ou o café da manhã atrasado, a gente já fica mal-humorado, a gente já fica impaciente. Imagine quem não tem perspectiva e expectativa de comer algo. Então, quando a gente pensa desta forma, de certa forma, nos aproxima daqueles que sentem isso. Então, que nesses períodos difíceis, em que a crise econômica é algo que acomete o mundo inteiro, que a gente possa fazer algo, aqueles que podemos, fazer algo mais singelo, por mais simples que seja, para tentar auxiliar naqueles que menos podem. E eu deixo uma frase de Leon Denis, agora lá no livro O Problema do Ser e do Destino, quando ele diz assim: amar é sentir-se viver em todos e por todos, é consagrar-se até o sacrifício, até a morte, por uma causa ou um ser. Se querem saber o que é amar, considerem os grandes vultos da humanidade, e acima de todos, o Cristo, para quem o amor era toda a moral e toda a religião. Então, eu sempre gosto de encerrar as minhas palestras com um trecho de uma música que eu gosto muito, em que ele diz assim, que o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. E Lenine, nessa brilhante música, coloca 3 perguntas. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara.